um amigo que foi, um amigo de um amigo foi, e na época não tinha internet, você não tinha informação, né? Voltando verdade, agora, era como eu fui parar na Legião Estrangeira, né? Um amigo que ele foi e ele se tornou sniper da Legião Estrangeira. E ele mandou uma carta para esse meu amigo. Falou, não, eu tô indo para Bósnia agora, para ex-Yugoslávia, ou seja, ele terminou o recrutamento da Legião Estrangeira, ele já fez a formação dele de sniper e ele já foi enviado para os países de guerra. Na época ele foi para ex-Yugoslávia, acho que foi Bósnia, Sarajevo, essa região. Uhum. Cara, e aí eu consegui fazer um contato com ele e parece assim, alguns meses depois ele voltou pro Brasil e a gente se conheceu e trocamos uma sinergia. Só que eu tava vivendo no Brasil, o motivo que eu fui agora, né? Uma situação difícil, né? A gente vem... A realidade do brasileiro, né? Vem de uma família simples, então... Eu pequenininho, já com 13 anos, tinha que vender pão, então vendia pão na rua. Tudo certo, não tenho vergonha, eu acho que é o processo que eu tinha que passar. Ânimo. Então eu vendia pão na rua, e aí depois a gente sempre trabalhou com muita coisa, etc, etc. E eu lembro que nessa época os meus pais tinham saído do Rio de Janeiro. Eu tava desempregado. Cara, eu botava currículo em tudo quanto é lugar. Ou seja, você saiu do exército. O exército, você tinha moradia, alimentação e um pouquinho de dinheiro. Um pouquinho de dinheiro. Aí quando você sai do exército, cara, você falou, como é que eu vou viver, né? Eu peguei meu currículo, saí botando tudo quanto é lugar, cara. Ninguém me ligava, ninguém. Caraca. Não consegui emprego nenhum. Eu fiquei literalmente com muita dificuldade financeira, né? E aí eu senti algumas limitações. Na época, eu comecei a ter algumas limitações de alimentação. Meus pais estavam fora do Rio de Janeiro. A gente vem, né, de uma família relativamente simples. E eu lembro que eu fui despejado, cara, nessa semana. O cara bateu lá na porta de manhã e falou, pô, cara, tá com o aluguel atrasado 3 meses. Eu falei, pô, irmão, deixa mais um pouco. Ele falou, tô correndo atrás. É a realidade do brasileiro, né? Porra. Até então tá tudo certo, tem nada errado. Eu acho que é o processo, tem que passar por isso, né? Quem não suporta o processo não vive o propósito, né? Isso aí. E aí eu com muita dificuldade, aí esse amigo chegou. E, cara, eu lembro que eu tinha um carrinho velho. E aí eu fui despejado e eu dormi 2 dias nesse carrinho muito velhinho. Aí eu dormi 2 dias dentro desse carro. Na semana que esse meu amigo, que esse colega, né, que não era meu amigo, chegou, esse sniper. E eu lembro, cara, que eu fui buscar ele no aeroporto e assim, eu enchendo o saco dele, eu falei... O nome dele é Alberto. Eu falei, Alberto, e aí ele? Cara, Legião Estrangeira é isso, isso, isso. Cara, é difícil entrar, porque assim, de cada 100 legionários que chegam nos postos de recrutamento da Legião Estrangeira, somente 10 são selecionados para entrar e 1 passa em todo o processo. Ou seja, 1%. O processo, ele é um processo difícil, depois eu vou entrar nesse mérito do processo. Então é muito difícil. Ele falou, cara, é muito difícil entrar. Você está desempregado, sem dinheiro. Como é que você vai? Eu falei, cara, eu vou dar meu jeito. Você tem que pagar sua própria passagem, você tem que chegar lá. Você tem que detectar um posto de recrutamento da Legião Estrangeira e você se apresenta. Pega o teu passaporte, se apresenta. Aí ele falou, cara, eu vou voltar tal dia. Sei lá, eu tinha uma semana. Eu falei, meu irmão, pô, limitações para conseguir alimentação. Despejar. Vou nessa. Sem perspectiva. Eu falei, meu irmão, chegou lá, tem um café da manhã. Dá pra dormir, ainda ganha um salário? Vambora. Foda-se que vai pra guerra, Afeganistão, eu quero que se foda, eu vou pra essa porra. E aí eu enchi muito o saco do cara. Eu lembro que eu tava muito apertado financeiramente, e ele tava em Copacabana, e eu tinha que, na época, não tinha tanta flexibilidade de locomoção, e eu tinha que pegar, acho que 3 locomoções pra encontrar com ele. E, cara, eu enchi muito o saco dele. Ele falou, cara, tu vai mesmo? Eu falei, vou. Consegui esse carro velho, fiz um rolo com um amigo. Esse meu amigo comprou a minha passagem 12 vezes. Marcelão, eu não tinha 1 centavo, cara. Eu juro, pela felicidade dos meus 2 filhos, não se deve fazer isso, mas eu não tinha 1 centavo. Eu literalmente entrei no avião duro. Sem R$1. Sem R$1, sem 1 centavo. Só com a passagem que meu amigo comprou em 12 vezes. O carrinho velho que eu tinha não pagava nem 2 parcelas. Depois eu tive que pagar o restante pra ele. Cara, eu falei assim, mas assim, pra uma pessoa que não tem perspectiva e que não tem nada a perder, eu falei, cara, é a oportunidade da minha vida. Entrei na avião. Tirou o passaporte, essas coisas? Tudo, tirei tudo. Na verdade, eu já tinha tirado o passaporte porque eu tentei um visto para ir para os Estados Unidos uma vez, quando eu era adolescente, e não consegui, porque na época era muito difícil de conseguir o visto, etc, etc. Que depois eu fui para os Estados Unidos como francês. E aí ele conseguiu morar lá e tudo mais. Morar. E aí, eu entrei no avião com o Alberto e a gente
Embarcamos. E aí ele... Pra Paris. Pra Paris. Ele muito calado, e a gente eu querendo perguntar, e ele muito ele falou, pô, cara, fica quietinho aí, cala a boca, cara. E eu muito ansioso, né? E só que ele não sabia que eu tava sem dinheiro. E eu não falei, porque eu fiquei com muita vergonha. E aí chegamos na... A gente fez a escala na Espanha. Porque assim, eu tive que comprar a passagem no mesmo avião dele, com a mesma escala e, tipo assim, no assento do lado. Não sei como eu consegui, mas eu consegui. E aí a gente fez escala na Espanha, chegou na Espanha na barreira espanhola, né? Os policiais espanhóis. Pô, você é o quê? Ele carteirou, pô, legião estrangeira. Os caras, pô, na Europa, fala legião estrangeira, o nego joga o tapete vermelho. Respeito. E você? Aí ele, não, tá comigo, ele vai se alistar na legião estrangeira. Aí o espanhol olhou assim, pô, esse cara não vai entrar não, mas enfim. E aí conseguimos entrar. Aí eu lembro que a gente chegou na frente era o Fort Nogent, que é literalmente um forte em Paris, na região ali de Nogent, enfim. E que eu olhei assim um forte e eu vi os legionários já fardados assim na frente, o cara com fuzil. E ao mesmo tempo que eu fiquei assustado, eu fiquei encantado. Eu falei, caralho, essa porra existe, cara, legião estrangeira. E tu vê um monte de candidatos, né, de pessoas que chegam do mundo inteiro. E é 24 horas, então 24 horas chegam pessoas. É japonês, é chinês. Foi quando eu tive meu primeiro contato com esse mundo exterior. Aí o Alberto, esse amigo que é sniper, falou assim, Fuster, daqui pra frente, eu já cumpri minha missão. É contigo, irmão. Eu te coloquei na porta da legião estrangeira. E eu tô indo pra Suíça agora, que eu vou aproveitar meu último finalzinho de férias, que ele tinha acabado de chegar da Bósnia, Sarajevo, ele ficou acho que 4 meses em missão. E, cara, e não tinha telefone, não tinha contato, né? Não tinha nada. E tô indo, cara, boa sorte aí, vai e vença. E aí eu falei assim, quando ele virou as costas, eu falei, Alberto, pô, falar contigo rapidinho. Ele, fala, irmão. Falei, cara, eu tô duro, irmão, eu não tenho R$1. Ele, como é que é? Falei, pô, cara, eu tô sem dinheiro nenhum, cara, eu tô durinho, cara, se sacudir de cabeça pra baixo não cai uma moeda. Aí ele, porra, ele me deu o maior esporro, cara. Ele, porra, que porra é essa, irmão? Como é que tu entra no avião duro, cara, sem dinheiro nenhum, meu irmão? Tu tá maluco? Falei, cara, eu vim na cara, na coragem, na sorte, foda-se. Ele, se tu não entrar nessa porra, cara, de cada 100, 10, entra só um que entra. E na hora tinha um pelotão de candidatos à legião saindo. E olha ali, cara, os caras acabaram de sair, cara, super difícil de entrar nessa porra, não passaram. Porque é muita gente chegando, então eles pegam literalmente os melhores ou os que se adaptam naquele momento para determinadas missões ali na legião estrangeira. Uhum. E aí eu falei assim, pô, irmão, me ajuda, cara, por favor. Ele, puta que... Cara, me xingou, me deu uma esporra. Ele me deu 50 euros. Que depois 2 anos depois, eu fiz todo o processo, eu encontrei com ele, fui lá, irmão, posso te dar um abraço? Tá aqui, ó, cara, os 50... Ele, que é isso? Lembra 2 anos atrás, que você me deixou na porta? Ele... Caralho, irmão, tu entrou? Eu falei, entrei, cara, tá aqui, ó, 50 euros. Isso é muito importante, deixar a porta aberta, né? E sempre reconhecer quem te ajudou e quem estendeu a mão no momento de dificuldade. Isso é muito importante. E aí a gente se abraçou e tudo, e aí fomos almoçar, enfim. Um detalhe agora é sobre esse primeiro contato com a legião estrangeira, né? Os legionários, eles são muito agressivos, né? Porque ali você tem... pessoas chegando do mundo inteiro. Então você tem ex-presidiário, você tem ex-traficante. Na minha equipe tinha um ex-traficante das Farc, salvo engano é as Farc, as Forças Revolucionárias lá, Colômbia, Bolívia, enfim, não importa. E ele literalmente ele era um traficante. Caraca. A gente depois, ele trocando ideia, conversando lá no processo de recrutamento, falou, cara, eu era, mas eu não quis mais, fiquei sabendo da legião estrangeira, larguei, só que eu não posso ficar no meu país, senão os caras vão me matar. Então eu vim primeiro, depois eu vou trazer minha família. Ou seja, pô, cara, o outro tinha ficado 16 anos na cadeia, cara. Acho que por estupro ou homicídio. O cara bancou 6 anos de cadeia em Moscou, na Rússia. Saiu, era um russo, e foi pra legião estrangeira. Então ela pega todos os perfis do mundo inteiro, seja ex-forças especiais, seja médico, piloto de caça, seja um João Ninguém como eu, um pé inchado, água de salsicha, que chegou lá para tentar entrar. Ela pega vários perfis e ela coloca tudo dentro de uma mesma doutrina, dentro de um mesmo ecossistema de... Isso não isso não corta
o cara... Pô, porque você veio das Farc, você não entra. Não tem isso. Cara, interessantíssimo, porque não? Esse cara das Farc, a gente se formou legionário junto. O ex-presidiário, a gente se formou legionário junto. Tinha tu via um perfil de candidatos que eram militares de outros países. Cara, não entraram. Tinha um tcheco no teste físico de barra, sei lá, na época eu fazia 15 barras. Eu lembro que esse tcheco, o cara parecia aqueles... Quadrado. Meu irmão, aquele bonequinho todo desenhado de filme que tinha do He-Man. Cara, o cara subiu na barra e o cara puxava a barra. O legionário, o instrutor, falou assim, irmão, pode descer. Eu fiz 15, o cara fazia 40 barras. Falei que o cara parecia uma máquina, assim. Falei, meu irmão, como é que eu vou competir com o cara? É um monstro. Como é que eu vou competir com um cara desse? E eu já cheguei com um moral muito baixo, né? Porque tava com as dificuldades no Brasil. Porra, mas 15 não é ruim não, cara. Não, 15 mas barras é eu bom, digo né? assim, a autoestima minha tava lá embaixo, né? E todo dia, porque é um processo de 30 dias. Ah, são 30 dias. Esse processo de seleção e recrutamento são 4 semanas. Esse é o que passam 10? Que você falou? Dos 100 que entram lá, esse é o que passa 10? Dos 100 que chegam, esse fica 10. E dos 10 que entram pro recrutamento, um forma. Era a estatística antiga, e né? o recrutamento são esses 30 dias? 4 semanas para você ser selecionado para depois você ir, chamam de La Ferme, que é uma fazenda onde você começa um recrutamento de 3 a 4 meses, ou melhor, 4 meses. Eu lembro que o processo todo meu seletivo, do primeiro dia que eu coloquei o pé na Legião Estrangeira, isso é até interessante para os ouvintes, porque tem muitos jovens no Brasil que se encontram, de repente, na mesma dificuldade que a minha, ou não conseguem um trabalho, ou está com limitações financeiras, e eu acho que a Legião Estrangeira ela pode ser uma oportunidade. Não estou induzindo ninguém, não estou fazendo propaganda, cada um assume as suas responsabilidades igual eu assumi a minha na época, mas a Legião Estrangeira, de fato, ela foi uma virada de chave na minha vida, e mais na frente eu vou falar. O problema é que a Legião Estrangeira, quando eu cheguei lá, aí muita gente entrando, saindo, meu amigo foi embora, e aí eu entreguei o passaporte. E aí o legionário que estava lá, pegou o passaporte, olhou e falou assim, espera aí. E aí tinha um chinês, galera, os asiáticos do meu lado, que é muita gente chegando. Na época, a gente, sei lá, tinha uns 20 querendo entrar no mesmo momento que eu entrei. E ele pegou o passaporte, jogou nos peitos dos asiáticos, falou, vocês não, vão embora. Aí eu já fiquei apavorado, eu falei, caralho, irmão. Fudeu, tô com 50 euros aqui, mesmo, voltar pro Brasil, não volto, vou ficar aqui, vou ficar sentado aqui. E aí ele pegou meu passaporte, aí teve outro, ele juntou uns 5 passaportes e falou assim, gesticulando, não entendia nada de francês, né? Gesticulando, vocês entram aqui, a gente entra numa sala blindada, com os vidros que você não vê o que tem dentro, intramuros, do regimento, do quartel da Legião, mas eles te veem, aí tem uma sala de monitoramento, fica um legionário monitorando, fica nessa sala. Eu lembro a minha situação, a minha experiência, pode ser que tem outros legionários, outras pessoas que tiveram a experiência diferente da minha, e tá tudo certo, não tem nada de errado, cada um viveu a sua experiência. Eu vou compartilhar a minha. Eu fiquei 24 horas nessa sala, a gente ficou pelado, todo mundo pelado, nós éramos mais ou menos umas 20 cabeças ali, aí tinha todas as nacionalidades, tudo que você possa imaginar, todos os perfis, grande, pequeno, forte, negro, branco, asiático, russo, eslavo, tinha tudo, árabe, tinha de tudo. E aí eu lembro que eles deram alimentação muito reduzida ali, uma água, um sanduíchezinho francês para segurar 24 horas, aí tinha um banheirinho que a gente usava, a gente pelado, a sala muito fria, etc, etc, etc. Não chegou bem a ser 24 horas, mas foi um período longo, porque chegou a varar a noite. E aí acho que 3 ou 4 horas da manhã a gente não tinha relógio, mas a gente ouvia, né, o passarinho, assim. Eles entraram e aí metade dali mesmo eles devolveram a roupa e já saiu, já voltou. E a outra metade ele falou, não, vocês vêm com a gente. Aí deram o uniforme da Legião. Aí ali começa realmente... Mas o que você acha que aconteceu ali? Cara, investigação. A Legião Estrangeira, antes, ela já tinha uma conexão muito forte com a Interpol e com as polícias do mundo inteiro. Então, fatalmente ali, eram perfis de pessoas ou criminosos que, se eles trouxessem para dentro da Legião, dentro das forças da Legião, possivelmente eles poderiam ter algum conflito diplomático. Isso é o que a gente escuta a falar. Mas, por exemplo, o colega da Farc entrou.
Mas de repente ele não era um foragido da Interpol. De repente aqueles outros candidatos à Legião Estrangeira ali eram foragidos da Interpol. Entendi. A gente não tem uma ciência. Eles têm um serviço de inteligência muito forte chamado Gestapo, né? Gestapo que chama, que é onde você passa, né? A gente entra, aí eu entrei. Aí a gente começa ali todo o processo de exame médico, de saúde, psicotécnico, que são 4 semanas fazendo muita faxina, varrendo muito chão, porque você é remunerado. Mas tem que trabalhar. Durante essas 4 semanas, você é remunerado, você recebe em euro. Por mais que você fique uma semana e saia, você recebe ali 10, 20, 30, 50, porque toda semana, toda sexta-feira, toda segunda, eles separam quem fica e quem sai. Então, pra mim era um desespero, né? Porque eu tinha todo o custo que ficar. Caramba. Então, e aí, durante o dia você faz muito... Os caras te viram do avesso, né? Se tu tiver uma cárie, tu não entra. É assim, o processo de saúde para entrar na Legião Estrangeira... Isso é impecável. Isso fica para os ouvintes também que se interessam um dia em tentar, é extremamente rigoroso. Você não pode ter nada, a sua saúde tem que ser perfeita, porque se você tiver uma cárie e eles te enviarem para o Afeganistão, você vai ter problema e você vai trazer problema para a tua equipe. Então, assim, estiveram durante 4 semanas... Você é literalmente virado do avesso, saúde, exame, você faz todos os tipos de exame, de saúde, de sangue, tudo. E vários testes de caráter, análise de perfil, psicotécnico, uma série de testes administrativos de análise de caráter, perfil, psicotécnico, psicodor, pra saber se tu é maluco, essas coisas, junto, né, concomitante com esses testes de saúde, concomitante, né, juntamente com faxina, muita faxina, lava muito banheiro, varre muito chão, etc. A minha experiência negativa... Mas nessa fase, você que ainda não fala francês, quem chega lá ainda não fala o idioma, como é que desenrola isso, cara, lá? Cara, é surreal, assim, porque não tem uma ciência exata. Você entra numa atmosfera, num estado de transe, porque você tá num lugar que você acha que não existe. De repente você tá dentro, ali, mesmo que seja no processo seletivo... E aí, naturalmente, você começa a viver uma sinergia ali e a entender meio que no automático os comandos, as ordens. Aí tem o cara que é da Colômbia, que é da Venezuela, que é do Chile, que o cara entende um pouquinho melhor o francês, porque o cara trabalhava na obra em Paris e arranha um pouco o francês, o cara te ajuda. Existe uma força de coalizão ali, existe um espírito de corpo já no recrutamento. Entendi. Né? Ali você já começa a criar muita lealdade, muita sinergia com quem tá do seu lado ali passando as dificuldades, né? Tá. Eu lembro que no meu primeiro dia da Legião Estrangeira, tinha um britânico... Primeiro dia no processo de seleção ainda. No primeiro dia do processo de seleção. Eu entrei, fiquei naquela sala blindada... Passei por esse processo. No primeiro dia, onde eles estavam separando quem ia fazer o exame médico e quem ia fazer faxina, ou quem ia fazer as provas de psicotécnico, enfim, de análise de perfil, a minha equipe, meu grupo, ele foi designado para fazer faxina acho que no refeitório dos sargentos, no refeitório dos oficiais, um tipo de um refeitório. E quando a gente chegou lá, a gente se apresentou para um britânico. Cara, o cara, ele era um moreno relativamente forte. O cara era alto, grande. Os legionários são grandes, são fortes. Tem homens de todas as nações. E aí ele designou um pra lavar a louça, outro pra arrumar a cadeira, ele me deu uma vassoura. E aí eu entendi, cara, pra varrer o chão, né? Cara, eu comecei a varrer o chão. Comecei a varrer o chão na minha cadência, da forma que eu sei varrer um chão. Eu acho que não existe nenhum protocolo pra varrer um chão. Passa a vassoura e varre. Cara, eu lembro que ele ficou me olhando, ele veio na minha direção. Ele tomou a vassoura e ele falou assim, mets ton garde à vous. E a gente já escuta falar, eu sei que no primeiro dia na sala, que tu já começa a entrar ali no padrão, né? Garde à vous, repos, mets-toi à gauche, mets-toi à droite, ali, en avant, repos, os comandos, né, da legião ali para você conseguir criar uma ordem ali nos legionários. E eu lembro que ele pegou a vassoura e falou assim, mets ton garde à vous. Eu não entendi na hora, não ciclou, né? Ele mets-toi en garde à vous, putain de merda. Aí eu falei, cara, essa porra deve ser sentido, né? Cara, eu meti em sentido, assim, eu fiquei parado. Ele puxou a vassoura, cara, isso é verídico, cara. Ele pegou a vassoura e aí eu em sentido, olhando assim, assustado, né? Cara, ele me deu um soco no estômago, mas um soco que,
puta que pariu, desculpa o palavrão, que porrada. E aí eu caí, cara, eu não consegui. Aí eu caí no chão e fiquei, ai. Aí ele pegou e me deu um bico. Você tá brincando no chão, me te deu deu um bico no ainda. chão. E aí ele falou, méthode debout, fica em pé. Aí eu, porra, com muita dor do estômago e do bico, aí levantei, ele, pega essa porra aqui, mais ou menos isso, né? Eu vou te ensinar como é que se vai, me dá tua vassoura aqui. Pegou a vassoura do outro legionário lá, o cara com medo de apanhar também, veio assim, ele, vem aqui, não vou te bater não, vem aqui. Aí deu a vassoura, e ele, aqui na Legião Estrangeira se varre assim, ó, porra. E aí, cara, o cara começou a varrer não sei o quê. Marcelo, eu acho que eu nunca varri um chão tão rápido, cara. Assim, quantos caras varriam uma sala, eu varria 10, cara, assim. E com medo o tempo inteiro do cara vir me agredir novamente. Os legionários, eles são muito agressivos. Ou seja, o trato deles é um trato meio brutal, assim. Muito agressivos. Eles são muito rústicos e muito... Porque eles não sabem quem você é. Você chega, eles não sabem se você é bandido, eles não sabem o que você é. Então, nós não somos bem-vindos lá. Os novos legionários, eles não são bem-vindos, eles não querem a gente lá. E eles fazem de tudo pra gente sair. Mesmo? Tudo, do início ao fim. Eles Mas fazem... é um teste, é um teste. Eles querem que fique literalmente quem quer ficar, quem quer ser legionário. Tem que passar pelo processo, tem que suportar o processo pra depois viver o propósito, que é colocar a boina verde. Então isso foi muito chocante pra mim, e eu lembro que nessa noite eu fiquei com muita dor. Caraca, com muita dor. E eu fui, e aí no dia seguinte eu falei com um chileno, um colombiano lá, e aí ele conseguiu conversar com um legionário que era colombiano também, o latino, e me mandaram pra enfermaria, não me mandaram pra faxina. E fizeram um exame. Cara, a minha costela ela não foi fraturada, mas ela foi fissurada. Puta merda, e o médico traduzindo lá falou assim, ó, avisa ele pra ele ficar calado, quieto e bancar a dor dele, porque se ele reclamar de dor mais uma vez, a gente vai tirar ele do processo seletivo do recrutamento. Eu falei, meu Deus do céu. E, cara, quando eu tomei a porrada, é hilário isso. Passou tanta coisa na minha cabeça, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Levanto, dou uma porrada no cara, fico no chão, choro. Mas o que passou muito forte na minha cabeça ali era de desistir, cara. Era de voltar. No primeiro dia, né? Cara, era de falar assim, eu falei assim, que porra é essa? O que eu tô fazendo aqui, meu irmão? O que eu vim fazer aqui nessa merda? Porra, primeiro dia o cara já me espanca. Só que, ao mesmo tempo, uma força maior falou assim, irmão, tu vai pro Brasil fazer o quê? Não tem o que comer. Pois é. Tu não tem trabalho. Tu não tem onde morar, irmão. Banca essa porra aí, sustenta, cala a boca e segue em frente sem olhar pra trás. E aí fica aquela frase, né? Desistir não é uma opção, né, cara? Total, E aí eu comecei a ver ali que eu tinha que ser a minha melhor versão. Eu tinha que suportar tudo que eu tivesse que suportar ali para me tornar um legionário. Então, basicamente, é isso. E aí seguiu uma série de atividades que você precisou fazer, de trabalho, obviamente, mas, cara, imagino que um monte de exercício físico... Essas 4 semanas, você é selecionado, eles separam o joio do trigo, né? A Legião Estrangeira é literalmente o lugar, né, onde os fortes ficam fracos e os fracos ficam fortes. É onde o homem, ele realmente se reconecta consigo mesmo e é onde ele se redescobre, ele se reinventa como homem e como pessoa. É literalmente assim, entendeu? Foi pra mim assim e tem sido pra muitos legionários assim. É a virada de chave, é onde você se reconecta com você mesmo e passa a entender o seu propósito de vida, entendeu? Eu entendo a Legião Estrangeira como isso pra mim. Então, nessas 4 semanas, muita gente saiu, Marcelo, por isso que eu te falo, é onde os fortes ficam fracos e os fracos ficam fortes. Você via legionários que o cara assim, ele era muito magrinho, muito esmirrado, um chinês lá, muito pequenininho, ficando e indo pro recrutamento da Legião Estrangeira, e você via máquinas de guerra sendo desligado. E eu ficava assim, meu irmão, que porra é essa? Qual é o requisito que a Legião Estrangeira tem pra mandar um cara que parece uma máquina de guerra embora e ficar com um cara que tinha um cara lá que era da Etiópia, cara. Tinha um queniano. Os caras são esmirrados. Os caras são raquíticos. Mas os caras aguentavam mentalmente, fisicamente? Cara, então, nesse processo, eles aguentaram. Foram selecionados. Tinham um porquê, tinham um perfil que deveria ser escolhido, que a gente não sabe qual é naquele momento para determinadas missões, e escolher esses perfis de pessoa. E aí você vai pro Commandement de la Légion Étrangère, que é em Marseille, que é no sul da França ali.
perto do... ali, Costa Azul, né? Não é Côte d'Azur, não, mas é o quartel-general da Legião Estrangeira. Aí você sai de Paris, entra no ônibus e você vai pro... Já como legionário. Ainda não. Como Ainda não. candidato a legionário. Eles te botam uma roupa azul. Quando eu fui, tava muito frio, muito frio, muito frio. Eu nunca senti tanto frio na minha vida. E aí, eles te dão uma roupa azul, um casaco e uma calça. Todos os seus pertences você esquece, eles ficam com eles travados. E a gente vai para esse quartel-general da Legião Estrangeira, que é em Marseille. E aí é onde você entra, cara, que você vê vários pelotões de vários legionários já fardados, uns com a boina verde, outros não. O que estão com a boina verde, você passa um pelotão correndo com a boina verde, você fala, pô, aqueles caras vão para a fazenda, que é La Ferme, que é o centro de recrutamento, onde você começa a ter contato com os treinamentos de guerra, aprende a atirar, começa a ter contato com armamento. E aí a gente ficou mais umas 2 semanas nesse quartel-general, fazendo mais alguns testes, e aí e todo dia, a gente acordava 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, tinha chamada, chama Lapelle, e aí vinha o chefe do pelotão lá e falava, você, sai pra lá, você... Todo dia legionários são desligados. Caramba. Todo dia, assim, só por hoje eu consegui. Eu ficava com muito medo, né? Porque aquilo ali, o vai ou racha era tudo pra mim. Eu não tinha outra opção. Minha opção era ficar, entendeu? Eu precisava ficar. E é legal porque você tem café da manhã, tem almoço, tem janta, você dorme bem. Então, pra mim, cara, tava no jogo. Pra mim, tava valendo. Ah, você vai pra guerra, vai morrer e não vai voltar, meu irmão. Tá bom. Mas eu imagino que os exercícios, as atividades físicas deviam ser intensas, né, cara? Aí quando você vai pra esse Comando Mundo da Legião Estrangeira, aí você começa a parte física. Né? Barra, corrida, uma série de treinamentos físicos ali, tático. Aí você coloca a farda camuflada. E aí quando você passa por esse processo, você coloca a boina e vocês vão para o centro de recrutamento, que é em Castelnaudary, que é mais no sul da França. Você sai de Marseille e você vai para Castelnaudary, que é mais embaixo no sul, que é muito frio. E você vai para a fazenda, eles chamam de La Ferme. Você fica mais ou menos aí 4 semanas lá. Não, nesse campo, nesse treinamento, a gente fica 4 semanas, Mas o total do recrutamento, na minha época, na minha experiência, foram 4 meses. Ou seja, já fiquei 1 mês Caramba. de processo seletivo, fiquei mais 4 meses nesse quartel escola, mas fiquei 1 mês em treinamento de campo, que eles chamam de La Fazenda, que é literalmente uma fazenda no sul da França, muito frio no inverno. E é aí, esperado que você saiba manejar a arma? Nada. Você nesse recrutamento, nessa escola de legionários, você só tem acesso a um armamento, que é o FAMAS, que é o fuzil. Tá. Porque todo dia legionários desertam, né? Não suportam a pressão, não suportam porrada, porque, cara, é porrada o tempo inteiro. Você tá indo pra guerra, né, cara? Tem que eles são agressivos. Então, assim, do nada, o cara te dá um soco, te dá um chute, te espanca, porrada. Ó, a gente tava numa formatura e o coreano, todo dia de manhã, acordava às 5 horas, a formatura às 6 horas. O coreano, ele atrasou, 4 segundos. Ele foi literalmente espancado pelos instrutores na formatura, na frente de todo mundo. Eram 6 instrutores que estavam no dia. Meteram a porrada nele. Tanto é que a gente foi pro refeitório tomar café e ele ficou no chão. Caralho. E aí os outros legionários carregaram ele. Cara, à noite ele desertou. Não aguentou? Desertou. Ele pega e pula um muro e deserta, entendeu? Caraca. Vai embora, não volta nunca mais, a Legião Estrangeira ela não te aceita. Desertou, acabou. Porque o contrato inicial da Legião Estrangeira são de 5 anos. Uhum. Você assina um compromisso de 5 anos. Entendi. E quando você termina esse recrutamento, nessa fase do processo do Fort Nogent até o quartel-general, até o quartel-escola, eles retêm o seu documento e você deixa de ser você. Você não existe mais. Uhum. Um dos protocolos, uma das místicas da Legião Estrangeira é você perder literalmente a sua identidade, você deixar de ser você. Você tem que se reconstruir ali. Ali eles te dão uma nova identidade, te dão um contrato e falam, a partir de agora, você não é mais você. Você é esse aqui. E no meu veio o contrato, não sabia ler porra nem em português, eu leio direito, fui ler em francês ali, tava meu nome de legionário era Legionnaire José Faustino, me deram um nome latino. Nascido em tal data, em tal local, em tal estado,
cara, você é isso aqui, assina. E aí te dá um petzinho com o seu nome e você passa, naquele momento, ser Legionnaire Faustino. Esquece João Fusca. Cara, que loucura. Esquece sua identidade. Você não é mais você não tem mais acesso à sua identidade, né? E isso Faustino era seu nome. José Faustino, né? José Faustino. E aí, e isso é muito interessante, por quê? Por que a Legião Estrangeira antigamente era muito procurada por mercenários, assassinos, bandidos, que eram foragidos, justamente por esse protocolo de você E você tem uma camada de proteção. A sua identidade ela é completamente deixada no anonimato. Não tem Interpol, não tem KGB, não tem serviço secreto nenhum do mundo que consiga acessar a identidade de um legionário. Todos tentam, o tempo inteiro. Não conseguem. Isso traz uma certa segurança para quem... Les legionnaires sont les hommes sans passé. Para aqueles legionários que realmente querem deixar o seu passado para trás e recomeçar a sua vida e ter uma segunda chance. Para muitas dessas pessoas que, cometeram erros, crimes, qualquer coisa, é uma segunda chance, né? Esse legionário que depois se tornou meu amigo, que ficou preso em Moscou, pegou 16 anos de cadeia, para ele é uma segunda chance. Como é que o cara ia conseguir, como homicida ou estuprador, conseguir recomeçar? Porra. Na Legião Estrangeira, ele se tornou... E ele foi um dos melhores legionários no Afeganistão. O cara performou de uma forma assim surreal, assim como eu performei. Por quê? A gente não tinha uma segunda chance. A Legião Estrangeira, naquele momento, era a nossa oportunidade de vida. Assim como eu, esse russo, esse ex-traficante das Farc, era a nossa única chance. O cara que era piloto de caça, que era médico, muitos desertam. Por quê? O cara não vai ficar tomando porrada. Aí você escuta muita coisa, né? Que morre, você vai pra missão, morre, eles te jogam, teu corpo não volta mais, seus pais nunca mais vão te ver, e que, cara, você escuta de tudo, é tanto mistério, tanta mística, que realmente acontece. Vocês nem sabem do que de fato acontece. Que você fica apavorado, que você fala assim, meu irmão, que porra é essa? Mas eu falei, meu irmão, vambora, enquanto der, eu vou seguindo. E quando você recebeu esse contrato que você falou, foi o momento que o pessoal disse pra você, agora você é um legionário. Agora você é um legionário. Eles te dão, eles chamam de Berever, que é a boina verde, onde você coloca a boina e vai pros treinamentos, pro quartel-escola, né, pro treinamento, né. Como é que foi esse momento? Cara, assim, foi... Eu tava com uma autoestima tão baixa, porque você vê assim... Mesmo depois desses 4 meses... Mesmo depois de tudo, o meu medo era muito forte de não ficar, porque eu não tinha outra opção aqui, né? Eu não saberia o que fazer se eu voltasse pro Brasil. E cara, assim, pra quem acredita, né, eu falei, cara, foi Deus. Eu me emocionei, cara. Quando eu botei a boina verde, né, o Berever, cara, eu fiquei muito emocionado. Eu falei, cara, realmente... Agora eu vou reescrever a minha história como homem, como pessoa, como profissional, vou me reinventar, vou me redescobrir. Vou ser a minha melhor versão. E fui, cara. Eu fui considerado no meu pelotão um dos melhores legionários, o que mais performou. Eu nunca fui bom fisicamente, eu sempre tive limitações físicas. Mas na Legião Estrangeira eu treinava tanto, enquanto os legionários dormiam, cara, eu estudava francês, e eu treinava, eu ia pra sala de musculação, eu ia nadar, eu performava fisicamente e performava no francês, porque eu sabia que se eu fosse bom no francês, se eu fosse bom fisicamente e se eu dominasse os armamentos, eu seria diferente. Cara, e dito e feito, eu fui convidado, logo depois de legionário, eu performei, fui ser caporal e fui ser convidado para ser Suzov, que é sargento. E o meu chefe falou, cara, se você estudar mais, você tem potencial para ser oficial. Caramba. E assim, hoje, a título de estrangeiros, de pessoas que vieram de outros países e foram para a Legião Estrangeira, você só tem 17, na minha época, tinham 17 oficiais. Cara, você se torna um oficial, para você ver. Na Legião Estrangeira, quem comanda os legionários na guerra são os oficiais franceses. Entendi. Não pode um legionário comandar um pelotão nas guerras. Comandar um pelotão da legião... Um pelotão de legionários não pode ser comandado por um legionário. Ele é comandado por um oficial do exército francês que está alocado na Legião Estrangeira. Então eles têm um atalho, né? Eles são formados em outros exércitos e aí entram por cima. Eles são formados na Escola Francesa de Oficiais
E os que se destacam, os que melhores performam, geralmente são filhos de generais franceses, conseguem ir pra legião. Porque todo oficial, 90%, quer ir pra legião estrangeira, que, pô, o cara vai ficar famoso. O cara comandar um pelotão de legionários, um bando de maluco, doido, no Afeganistão, e o cara conseguir dominar esses homens, conseguir criar ali e performar numa guerra com esse bando de maluco, é surreal, entendeu? Para eles é muito importante isso, para a carreira deles.